Uma coisa que eu ouço o pessoal falando com frequência é que não entra no ativo porque esse ativo não tem liquidez. Afinal, quais são os critérios que você usa para saber se um ativo tem liquidez ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal, estamos em diversas outras redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Pessoal, então olha só, eu estou aqui com a plataforma Trade aberta e eu vou falar um pouquinho sobre liquidez. Volta e meia o pessoal fala assim, ó, eu vou entrar na PN porque eu vi que a ON não tem liquidez. Bom, mas o que você tem que saber é que às vezes um ativo ele não tem liquidez para um investidor, mas ele tem liquidez para outro. Porque tudo vai depender do tamanho do seu aporte. Então, olha só, eu peguei aqui como exemplo dois ativos, ó, Itaú e vamos usar a Graziotin. Aqui eu estou com os dois books abertos, né? Ó, Itube 3 e Itube 4. De fato, Itube 4 tem mais liquidez. A gente consegue perceber como isso? Pelo tamanho da ordem aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho um lote de 1.000 ações, aqui eu tenho um de 1.400 ações, e assim vai, ó, mais um de 1.400 ações. E aqui embaixo, em Itube 3, a gente vê lote de 500, de 100, de 100, de 300. Beleza. Itube 3 tem uma liquidez um pouco menor aqui. A gente vê que ela gira um valor menor, tá? Mas assim, isso aqui, ó, vamos ver quanto que representa isso aqui. Deixa eu puxar a calculadora aqui. Ó, se a gente fazer a conta, ó, um lote de 400, tá? A 43, ó. Então, 400 vezes 43,71. A gente está falando de 17 mil reais, tá? Ou seja, se a sua ordem for menor que esse valor aqui, for menor que 17 mil reais, você não precisa nem passar por cima dos outros preços aqui, ó. Beleza? Você já mata a charada ali em 43,71 mesmo. Então, para que você tenha problema de liquidez em Itube 3, né? Vamos dizer assim, ó, para você empurrar o preço aqui, ó, até 43,87. Que não faz diferença nenhuma, né? Você sair de 43,72 até 43,87, você teria que passar por cima de tudo isso aqui, ó. Quanto que tem aqui? Sei lá, 3.000 ações. Então, se a gente pegar aqui, ó, 3.000 ações e o preço médio aqui mais ou menos 43,80, então vezes 43,8. A gente está falando de 131 mil reais. Aí o cara que ele tem mais de 131 mil reais para pegar e soltar uma ordem em cima de Itube 3, beleza, ele vai começar a empurrar o preço. Mas até esse valor aqui, ó, mesmo o cara tendo 130 mil reais, a gente vê que ele empurra de 43,72 até 43,87. Então, uma liquidez excelente, né? Agora, para o cara empurrar o preço aqui em cima, ó, por exemplo, uma ordem de 1.400 lotes aqui, ó, né? Então, eu já estou falando de 1.400 lotes vezes a cotação ali saindo mais ou menos a 50,3. Então, o cara precisaria de uma ordem de 70 mil reais para conseguir movimentar alguns centavos no preço. Ou seja, para você dizer que Itube 3 não tem liquidez, tem que soltar a ordem de 1, 2, 3 milhões de reais. Aí tu vai empurrar o preço, né? Então, o cara que tem lá, ele está posicionado em 10, em 20 milhões de reais em Itube 3, ele pode enfrentar uma certa dificuldade para sair. Ele tem que sair aos pouquinhos. Porque se ele chegar e bater uma ordem só, ele vai empurrar o preço. Então é assim que funciona. Então veja o seguinte, se nós formos fazer essa comparação aqui, ó, em Graziotin, o que acontece? Eu tenho o book aqui, ó, umas 10 linhas mais ou menos, que vai de 22 até 22,85. Veja que não movimenta nem R$1 no preço. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho mais ou menos umas 3.000 ações. Então se eu for calcular isso aí, 3.000 ações, tá? Vezes... aqui vai dar o preço médio mais ou menos ali 22,70. Então 22,7. A gente está falando de 68 mil reais 100, mais ou menos 70 mil reais. Então se você tem 70 mil reais na mão e você quer comprar Graziotin 4 numa tacada só, você vai empurrar o preço de 22,22 até 22,85. Nada exagerado. Se você tem ali 3, 4, até 10 mil para aportar na Graziotin, na PN, você não vai nem empurrar o preço. Beleza? Então, olha só. Agora a gente vai para a ON, aqui embaixo. Vamos ver como ficaria. Veja que eu tenho mais ou menos a mesma quantidade de ações aqui, né? Deve ter umas... Se nós somar isso aqui, dá umas 3.000 ações aqui no book. Só que o preço vai de 22 até 40 reais. Então, aí a gente vê que a liquidez é um pouco menor. Então, vamos imaginar o cara que ele tenha lá esse mesmo valor, uns 70 mil reais. Se ele chega e bate 70 mil reais tentando comprar as ONs da Graziotin,
ele vai empurrar o preço de 22 até 40, ele vai pagar caríssimo, certo? Ele mesmo vai fazer o strike, vai empurrar o preço lá em cima. O cara que tem 70 mil reais. Agora, para você que tem lá 1.000, 2.000, 5.000 e você quer fazer um aporte, veja que aqui ó, a gente tem uma ordem na modal aqui ó, de 200 ações, tá? Então, olha só, 200 ações vezes o preço que está sendo cotado ali, R$ 22,89. A gente está falando de R$ 4.578. Ou seja, se você tem 5 mil reais, você vai empurrar o preço aqui, ó, de R$ 22,89 até R$ 22,90. Tá? Ou se você tem 10 mil reais, você consegue, porque o Bradesco já está com um lote de 500 ações aqui, ó. Tá entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, o camarada que ele tem lá até 10 mil reais, essa liquidez aqui tá excelente, não precisa mais de liquidez que isso, porque ele consegue entrar e sair com facilidade. Agora, o camarada que tem lá 100, 200, 500 mil reais e ele quer comprar Graziotin 3, ele tem que fazer isso aos poucos, tá? Ele vai ter uma certa dificuldade para entrar e depois ele vai ter uma dificuldade para sair, porque aí a gente vê que a liquidez ela já é bem menor para um aporte desse tamanho. Então, gente, essa questão de liquidez, dizer que um ativo tem liquidez ou não tem liquidez para um investidor, não tem para outro, vai depender do tamanho do seu bolso, do tamanho do seu aporte, tá? E a gente consegue ver também isso no gráfico aqui, ó, que é interessante, o número de negócios que sai. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, o gráfico diário, né? Eu tô aqui com o gráfico de Graziotin 3 aqui, ó, que é o que a gente viu que tem menos liquidez. Então, veja que praticamente todos os dias tem negociação. Quando tem só essa linha pequenininha aqui, ó, é que não saiu negociação. Então, ó, em uma semana, ó, um dia não saiu negócio, depois teve outro dia que não saiu negócio aqui, ó. Então, a gente vê que sai negócio. Se a gente colocar aqui no gráfico de 60 minutos, aí a gente vê que já é um pouco mais ralo. Ó. Às vezes fica 2, 3, 4, 5 horas sem sair negócio. Mas se você vai investir pensando no buy and hold, no longo prazo, para que você vai querer 3, 4, 5 negociações por dia? Não tem problema. O que você tem que avaliar nesse caso aqui, ó, para ver se vai ter como você entrar e sair, é o spread, tá? Então veja, se você paga R$ 22,89, o cara para sair ele teria que pagar R$ 22,23. Então dá um spread ali de 50, 60 centavos, tá? Aqui em Itaú, por exemplo, que a gente vê, ó, Itaú e Tub4, que já tem bem mais liquidez. Então o cara paga para entrar 50,44 e paga para sair 50,43. O spread é de 1 centavo. Então, é isso que você tem que avaliar quando você vai ver a liquidez de um ativo. Você vai avaliar se o tamanho do seu bolso vai empurrar o preço, se não vai empurrar não faz diferença, e também o tamanho do spread, né? Porque se o spread sempre for muito grande, aí você tem que cuidar, porque aí você paga um valor para entrar e vai ter que pagar um valor muito mais baixo para sair. Porém, no longo prazo, daqui, se você está pensando em se tornar sócio da Graziotin, esse spread aqui não vai fazer diferença, porque daqui a 10 anos esse spread não vai estar aqui, entendeu? Então é assim que funciona essa questão da liquidez.